Irmãos, a aula de hoje, Cristo, o Verbo de Deus, ou a Palavra de Deus, ali nós temos as referências bíblicas, né? E nós iremos caminhar. Antes de nós entrarmos no tema, aprofundarmos no tema de hoje, nós temos ali algumas perguntas para vocês responderem. Todo mundo com o catecismo fechado, nada de abrir o catecismo, hein? Quero a resposta, vamos ver se vocês aprenderam. Eu não quero... Cadê? Deixa eu ver se tem alguém buscando alguma colinha aí. Tô de olho, hein? Vamos lá. Olha lá, pergunta. Quais ofícios Cristo executa como nosso Redentor? Vamos lá, quem se arrisca a responder? Quais os ofícios Cristo executa como nosso Redentor? Nós vimos na aula passada esses ofícios. A senhora está colando aí? Não. Profeta e rei. São 3 ofícios. Vamos lá ver. E esses ofícios, aliás, o ofício de profeta, qual que é o significado desse ofício? Como Cristo, né, executa esse ofício? O que seria um profeta? Nós falamos na aula passada, hein? E fala por Deus, o profeta tinha essa função de falar em nome de Deus? E quando se trata do sacerdote? Intercessor, mediador. E o rei? Santidade. E o rei? Não lembra? Vamos lá. Olha lá, profeta. Ficou pequenininho ali, eu acho, né? Os irmãos que têm problemas de vista vão ter dificuldades hoje, mas eu vou ler, irmãos. Podem ficar tranquilos. Vamos lá. Como profeta, ele revela a vontade de Deus para a nossa salvação. Aliás, ele é o Verbo, né? Ele é a palavra de Deus. Jesus é Deus. Então, ele é o profeta perfeito. Como sacerdote, ele se entregou em sacrifício como mediador entre Deus e os homens. E como rei, ele governa sobre todas as coisas nos céus e na terra. Então, ele é o governante. Ele é senhor sobre todas as coisas. Ele tem autoridade sobre tudo. Vamos lá, tá pegando aí? Tô falando fora? Vou ter que usar isso aqui, não vai ter jeito. Vamos lá, irmãos. Cristo, como nosso Redentor. Tem outra pergunta, tá? Cristo exerce os seus ofícios em quais estados? Lembra que nós falamos de 2 estados ao qual Cristo exerce, né, os ofícios de profeta, sacerdote e rei? Quem vai responder? Cristo exerce os seus ofícios em quais estados? Lembra que nós falamos de 2 estados que Cristo exerce os ofícios? Nós falamos na semana passada. Homem-Deus. Ou seja, no estado de humilhação e no estado de exaltação. São os 2 estados que Cristo exerce os seus ofícios, tá? Então, vamos lá. Pergunta de hoje. Agora podem abrir o catecismo. Hoje nós iremos aprofundar um pouco mais na aula, nesse tema. Cristo executando o ofício de profeta. Pergunta 23 do catecismo. Como eu estou sem um catecismo aí, quem já abriu, qual página que não tem? 126. Página 126. Pergunta 23. Os irmãos já abriram? Já? Pergunta 23. Como Cristo executa o ofício de profeta? Olha lá a resposta. Eu quero que os irmãos leiam juntos essa resposta. Vamos ler juntos? Cristo executa o ofício de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo Espírito Santo a vontade de Deus para a nossa salvação. Maravilha! Que beleza, hein? Alta voz. Então, essa é a nossa resposta. Então, nós vamos, né, caminhar um pouco mais na aula de hoje
para entender mais a fundo esse ofício que Cristo executa. Vamos lá? A revelação de Deus em Cristo. Primeiro, veja só, irmãos, no Antigo Testamento, os profetas falaram autorizados por Deus. Então nós vemos lá em 1 Pedro 1,11, era o Espírito de Cristo que falava por meio deles. Então no Antigo Testamento, o profeta ele tinha essa função. Ele tinha a função de ser boca de Deus, voz de Deus. Então ele era autorizado, pelo menos, obviamente, os profetas que não eram falsos profetas, Então eles eram autorizados para falar, em nome de Deus. Então Deus revelava a eles a palavra dele e eles transmitiam essa palavra ao povo. Então eles faziam esse processo de ser boca de Deus. Veja só, com a vinda de Cristo, o que aconteceu? A revelação chegou à sua plenitude. Ele é a palavra encarnada, a revelação máxima de Deus. Ou seja, com a chegada de Cristo ao mundo, ele se encarnou, e com a morte e ressurreição dele, então, ali ele chega a ser a plenitude da palavra. Obviamente, nós vamos ver que ainda esse ofício de profeta, e a gente vai também ver os dons, o dom de profecia e o dom também do apostolado, ele permaneceu até que a palavra estivesse completa, até que o cânon bíblico fosse fechado. A partir desse momento a gente não vai ter esses ofícios mais. Nós vamos entender isso também um pouco mais à frente. Veja só, após a morte e ressurreição, entramos na era apostólica. Os profetas predisseram o que Cristo faria e os apóstolos registraram o que ele fez. Ou seja, os profetas estavam anunciando, estavam preparando o terreno para a vinda do Salvador. E os apóstolos andaram com Cristo. Então eles transcrevem todos os atos de Cristo. E é o que nós temos no Novo Testamento. Isso significa que não há mais profetas ou apóstolos, no mesmo sentido bíblico. A revelação já está completa nas Escrituras. Então, irmãos, esses apóstolos que tem por aí, a gente costuma falar, apóstolo bom é apóstolo morto. Tem que estar morto, E então esse dom do apostolado, ele não existe mais, Como as pessoas enxergam, Porque os apóstolos, os falsos, apóstolos que existem por aí, eles rogam para si serem, como os apóstolos das Escrituras ali. Mas não, eles não têm essa função, até porque o apostolado ele ficou para aquela época específica. Tinha um propósito de Deus, ter escolhido aqueles homens. Então, a partir do momento que esse propósito se cumpre, esse dom do apostolado ele não é mais necessário. Assim como o de profeta. A palavra de Deus ela está completa. Se a palavra de Deus está completa, há mais necessidade de alguém estar por aí profetizando mais alguma coisa? Não há mais necessidade. Então, esses dons, a profeta e apóstolo, eles, da maneira com que a Escritura coloca, eles foram para um fim, proveitoso para um fim a qual Deus chamou esses homens. Vamos lá. A revelação de Deus em Cristo. O que acontece hoje em dia? Por causa dos falsos profetas, os falsos apóstolos, esses homens que dizem falar em nome de Deus, que dizem ter a verdadeira revelação de Deus, que Deus fala por eles, muitas pessoas hoje correm atrás de novas profecias ou revelações pessoais. Mas isso as torna vulneráveis ao engano. A verdadeira voz de Deus já está revelada na Bíblia, iluminada pelo Espírito Santo. Então, hoje em dia acontece isso, irmãos. As pessoas, elas ficam desesperadas atrás de revelação, sabe? Eu vou em determinada denominação porque eu fiquei sabendo que lá tem um profeta de Deus que revela a vida, revela para saber se eu vou ter prosperidade financeira, se eu vou ter saúde. Exatamente isso. As pessoas correm atrás desses homens. Aí tem até, olha ali, tem uma imagem bem interessante, A imagem gerada por inteligência artificial,
onde tem um rapaz, pastor, eu gostaria de saber se ficarei rico. E o pastor responde para ele, misericórdia, eu não tenho um minuto de paz. É uma brincadeira ali, para descontrair que eu coloquei, porque é exatamente isso, essas pessoas estão atrás disso. Elas querem algo, elas querem saber se elas vão ficar ricas, elas querem saber se elas vão ter sucesso profissional, sucesso na vida amorosa, então elas estão desesperadas. E, obviamente, esses falsos profetas, esses falsos apóstolos, eles aproveitam-se disso e, obviamente, né, manipula essas pessoas também. Então, existem os dois lados da moeda. Os falsos que se aproveitam dessa situação para manipular ainda mais essas pessoas e as pessoas também que continuam correndo atrás desse tipo de benefício, né, em vez de olhar para a palavra de Deus. O perigo das falsas religiões. Porque veja bem, agora nós vamos entrar num meio onde a gente vai entender como que a gente identifica uma seita, como que a gente identifica uma falsa religião. Veja só. As falsas religiões sempre acrescentam outras autoridades além da Bíblia, como se a revelação de Cristo fosse incompleta. Se você pegar esse tópico aqui e levar ele bem a sério, fica fácil você identificar uma seita, uma falsa religião. Obviamente, não só com esse tópico, mas esse tópico é bem característico de uma falsa religião. Normalmente, uma falsa religião, ela sempre tem algo a mais como autoridade máxima a ser seguida. Nós não estamos aqui falando, a gente vai também entrar nesse ponto, irmãos, que nós não temos documentos de fé preciosos, nós temos. Mas esses documentos de fé, eles são passados pelo crivo das Escrituras. Eles são provados pelo fogo das Escrituras. Eles são passados. E aí, se aprovados, nós utilizamos eles de maneira abençoada. Mas a autoridade máxima do cristão é a palavra de Deus. É ela que define o que permanece em pé, o que deve ser rejeitado, as Escrituras Sagradas. Então, você consegue identificar. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Eu até coloquei falsas religiões. A gente costuma falar de seitas, mas uma seita é uma falsa religião, né? Se a gente for analisar nesse ponto. Catolicismo romano. Da próxima vez eu vou colocar um pouco maior. Realmente, eu imagino para quem esteja no fundo, aí ficou bem pequeno a letra, principalmente essa daqui. No catolicismo romano, eles ensinam que a sucessão apostólica, né, dá ao Papa a autoridade de falar ex-cátedra, ou seja, da cadeira de Pedro, né, como se fosse infalível. Então o Papa, quando ele se assenta, ele afirma, ele fala esse termo, ex-cátedra, a palavra dele, ela fica em pé de igualdade com as Escrituras. Veja só que coisa absurda. É assim que o catolicismo romano faz. E a grande verdade, se nós formos bem para a prática, a palavra do Papa, na verdade, ela está até acima das Escrituras dos católicos. Porque é aquela velha história. Se a coisa contradizer, normalmente com o que eles ficam? Com as Escrituras ou com aquilo que o Papa diz? Normalmente eles ficam com aquilo que o Papa diz. Na prática, irmãos, como diz, é pior do que a gente pensa. A coisa já é ruim, mas na prática ela tende a piorar. Então, ou seja, o catolicismo romano, eles têm a Bíblia, eles não negam as Escrituras. Apesar também de distorcer, né, fazer interpretações distorcidas em muitas partes da Bíblia para poder encaixar na doutrina católica, eles não negam as Escrituras. Mas além das Escrituras tem o quê? A infalibilidade papal. Os mormons, por exemplo, eles têm a Bíblia e o livro de Mórmon. Vocês perceberam? É sempre a Bíblia e mais alguma coisa. Então fica muito fácil você identificar uma seita, fica muito fácil você identificar. E aqui é igual eu falo. Mas Caleb, eles usam o livro de Mórmon, não é um estudo. Não, eles usam como autoridade. Autoridade. Né? É autoridade para eles. Os testemunhos de Jeová, a Bíblia mais as publicações da Torre de Vigia. Então, novamente, sempre a Bíblia mais alguma coisa, fora as distorções, né, de traduções das Escrituras. Os adventistas do sétimo dia, a Bíblia mais os escritos de Ellen White. Vocês perceberam como que fica? Gente, eu acredito que depois disso aqui,
já dá para sair aí e identificar facilmente, né? O que não é novidade para muitos de nós, mas é sempre bom nós fortalecermos isso, para que nós não venhamos a... Porque o que acontece? Hoje em dia, existem muitos eruditos na internet. Nós temos homens estudiosos, e esses homens pertencem a esses meios. O catolicismo romano na internet, se você for ver um debate, se você for ver esses eruditos católicos, jovens, muito estudiosos, né, da tradição, falando na internet, se você for muito fraco a respeito de doutrina, você facilmente é levado, porque é muito bonito a fala. Né? Nós temos até, por exemplo, a própria Brasil Paralelo, que é um streamer, ele é um streamer católico. E eu até estava comentando ontem para a Marilene, eu falo, não é que o cristão não deve, não vou assinar então esse streamer, não é isso. Mas um cristão que ele não é forte doutrinariamente, é muito arriscado, né? É melhor primeiro ele estudar mais as escrituras, ele ter mais robustez para que ele tenha a capacidade de discernir o que ele vai consumir. Infelizmente, irmãos, porque o cristão, quando ele é muito fraco doutrinariamente, o que acontece? Ele vai por qualquer tipo de vento de doutrina, aparece alguém falando muito bonito, muito robusto, e aí normalmente a gente tem a tendência a associar, por exemplo, o Rodrigo Silva. Até certo tempo atrás ainda tem cristãos assim que amam o Rodrigo Silva, arqueólogo, fala muito bem. Só que nas entrelinhas, quem entende, percebe que ele sempre faz um movimento naquilo que ele pensa, que ele crê, que é a mentalidade adventista. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não é que você não possa ver, mas o cristão tem que aprender a discernir as coisas. Por isso que é importante robustez doutrinária, robustez teológica, para que você não venha cair em erros, né? Para que você possa discernir o que é proveitoso e o que não é proveitoso. Então veja só, uma pessoa pode ser seduzida por uma seita porque ela promete respostas rápidas, experiências místicas ou revelações novas. Isso faz com que a pessoa confie em homens ao invés da Bíblia. A consequência é confusão espiritual, dependência de líderes humanos e muitas vezes a negação da divindade e obra de Cristo. É isso que acontece. É igual eu estou conversando com vocês. Às vezes parece que não há nenhum mal, né? Mas qual que é o problema? Parece ser uma pessoa, né, que fala bem, fala até algumas verdades que tem na Escritura. Mas quando você vai fazer todo um apanhado, sempre por trás dessas falas, desses ensinos, existem erros, heresias graves. Então nós precisamos aprender, né? Assim como os bereanos, a gente precisa pegar a Escritura e examinar todo o conteúdo que nós vemos de doutrinas por aí, e assim nós discernimos aquilo que é concernente às Escrituras e aquilo que não é, para que a gente não venha cair em erros doutrinários. A supremacia da palavra de Deus. Veja só, a verdadeira igreja sempre reconheceu que somente Cristo é o profeta da igreja. E hoje ele fala exclusivamente por meio da Bíblia, sua palavra escrita. Cristo hoje fala exclusivamente por meio da sua palavra. Não tem outro meio de revelação. Não tem revelações especiais. A revelação, o cânon bíblico, a palavra de Deus está fechado. Nós não cremos em revelação progressiva, como outras seitas creem. Deus não continua a revelar. Aquilo que era necessário para o nosso entendimento, aquilo que é necessário para a nossa salvação, para a nossa compreensão a respeito de quem Deus é, Ele já revelou na sua palavra. Não há mais necessidade. O cânon não precisa ir atrás, eu quero saber o meu RG e CPF, você já sabe. Pega lá, lê e decora. Pelo amor de Deus, esse RG e CPF. Não precisa ninguém revelar nada. Eu quero saber se eu vou ficar rico. Aí você vai ter que trabalhar. Fala igual o Nicodemos. Você quer saber? Você trabalha, se esforça, né? Como diz, para melhorar. Se quer melhorar a condição financeira, não tem outra forma. Não tem fórmula mágica. Trabalho. Dedicação. Mas eu quero saber se eu vou... minha vida é amorosa.
Se a minha saúde mental, como é que é, vai melhorar? Irmãos, e essas pessoas são enganadas. Muitas vezes, as pessoas, assim, falam assim, mas eu tenho dó. Mas você já percebeu que as pessoas procuram isso? Você vai pregar o evangelho para elas? Não, mas ele falou, né? Eu conversei até com meu filho que já morreu, aí já mistura tudo, vira uma salada de frutas, né? Aí eu fui lá, aí lemão. Você percebe que as pessoas ficam confusas? Aí a pessoa está no catolicismo romano e está no espiritismo ao mesmo tempo. Mal sabe ele que nos documentos da igreja, onde ele frequenta, rechaça o espiritismo. Mas você percebe que as pessoas são místicas. Uma pessoa mística, ela é facilmente levada pelo erro. Ela é facilmente levada pelo erro. Efésios 4, 8 e 11 mostra que os dons de apóstolos e profetas foram temporários. Hoje permanecem evangelistas, pastores e mestres, que não trazem novas revelações, mas ensinam a palavra já completa. Veja só, apóstolos e profetas tiveram seu propósito. Foi cumprido. Foi cumprido. Agora, evangelistas, pastores e mestres são pessoas que Deus ainda chama hoje para o quê? Manejarem bem a sua palavra e ensinar o povo de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Estudando a palavra de Deus. Nós estamos estudando a doutrina, a verdade de Deus. Daqui a pouco nós teremos um sermão, onde nós seremos exortados pela palavra de Deus. É um pastor que estará aqui. É um mestre. É alguém que se debruça sobre as Escrituras, com a ajuda do Espírito Santo, para trazer a verdade de Deus ao povo. Então, esses ofícios, esses dons, eles ainda existem, né? O evangelista, pastor e mestre. E a gente vê na igreja. Obviamente que até mesmo nesses dons a gente tem que também ficar espertos para verificar se aquele pastor, aquele mestre, se o que ele está ensinando realmente é a palavra de Deus e não coisas que são enganosas, né? Que vão nos levar ao erro. 2 Timóteo 2,15 nos chama a manejar bem a palavra da verdade. Eu vou pedir para os irmãos abrirem. Vamos abrir lá em 2 Timóteo 2,15. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui Paulo está escrevendo a Timóteo. Essa é uma carta pastoral. Então aqui Paulo está dando instruções para Timóteo, um jovem pastor. Mas a grande verdade é que esse texto, ele deve servir para qualquer cristão. Não só para um mestre, para um pastor, mas se a gente for parar para pensar, irmãos, os cristãos, o pastor também é um membro da igreja, né? Também é um cristão. Ele deve, como alguém que está à frente, conduzindo o povo de Deus, ainda muito mais manejar bem a palavra, com certeza. Mas essa mensagem é para todos nós. Nós podemos aplicar isso aos membros. Nós devemos manejar bem as Escrituras. Por que nós devemos manejar bem as Escrituras? Para estarmos firmes na verdade de Deus. Para não cairmos em erros. Para não sermos levados por qualquer tipo de doutrina estranha. Coisa nova. Então, esse é um alerta. Devemos estudar diariamente as Escrituras. Devemos nos aprofundar. Não podemos só nos contentar em ficar na margem, como diz, né? A pessoa vai numa praia e chega lá e só molha os pés, assim. É por isso que eu não gosto de praia, porque eu não sei nadar, vou fazer o que em praia? Ficar olhando imagem de praia, a gente vê na televisão, né? Agora, quem sabe nadar tem que ir na praia. As Escrituras, a pessoa quer ficar todo dia, Salmo 91, a Bíblia fica... Não, irmãos. Vamos aprofundar. Alimento. A verdade de Deus. Vamos estudar, manejar bem. Né? Na hora que os TJ bater na sua porta lá, você já vai sair. É perigoso nunca mais voltar lá, porque você manejou bem, você confrontou.
com a verdade de Deus. Nós devemos ter robustez. Olha, veja só. A confissão de fé, os catecismos e credos são úteis, mas não são inspirados. Eles têm valor apenas quando estão de acordo com a Escritura. Lembra que eu falei no início? A confissão, nós temos uma confissão de fé. A nossa igreja é confessional. Se você pegar a nossa confissão de fé e ler ela de ponta a ponta, você vai perceber, é interessante, você pode perceber que logo abaixo, assim, não tem os textos? Porque é para você abrir e verificar na íntegra se aquilo que foi dito, se os homens de Deus que elaboraram aquele documento de fé realmente extraíram aquilo das Escrituras. Nós estamos estudando o catecismo. Não é uma maravilha? Quanta coisa nós já aprendemos até nessa aula. E ainda tem muitas aulas. É surpreendente. Né? E nos ajuda. A confissão, os catecismos, né? Eles nos ajudam, irmãos, a nós termos uma compreensão mais rápida, vamos dizer assim, de verdades que estão na Bíblia. Porque muitas vezes você vai deparar nas Escrituras, você vai lendo e às vezes você não consegue juntar, encaixar as doutrinas. Então esses homens, eles passaram anos, toda a vida deles, eles entregaram toda a vida para estudar, manejar, se aprofundar, guiados pelo Espírito Santo, mas obviamente não de maneira inspirada. Inspirado é somente o quê? As Escrituras. É o mesmo Espírito Santo que habita em nós, que nós estudamos e nos ajuda a entender, é o Espírito Santo que os ajudaram. No momento de estudo, para eles compilarem, ou seja, resumirem essas doutrinas das Escrituras de maneira de compreensão, para que nós possamos compreender mais fácil. Você pode perceber que o catecismo tem uma pergunta e uma resposta. Quanta coisa maravilhosa numa pequena resposta, olha o tanto que nós aprofundamos. E daria para aprofundar muito mais essa aula, porque a gente não tem tempo. Então veja só, são documentos preciosos, mas eles precisam passar pelo crivo das Escrituras. Passou pelo crivo da Escritura, tem um problema aqui nesse documento, então ele tem que ser descartado. Nós não podemos, né, utilizá-lo. Agora, passou pelo crivo das Escrituras, permaneceu, então nós podemos utilizar. Não como palavra inspirada, mas como um documento útil para nos ajudar a ter uma compreensão melhor da Bíblia, né, para facilitar a nossa compreensão. Veja só, um cristão maduro valoriza confissões históricas como auxílio, mas nunca coloca esses escritos acima da Bíblia. Ele testa tudo à luz da palavra. Então um cristão maduro é assim, né? As Escrituras, o tempo inteiro ele vai às Escrituras para testar, para saber se podemos absorver aquela verdade. A restauração na reforma. Veja só, na Idade Média, a Bíblia foi restrita aos eruditos. A igreja ensinava que apenas estudiosos poderiam entendê-la, mas os reformadores, como Lutero e Calvino, restauraram a verdade de que todos devem ter acesso à Escritura. O pastor esses dias estava falando que se a gente for analisar, o grande ponto assim alto da reforma foi isso. A tradução das Escrituras para os idiomas que as pessoas podiam compreender. Então isso é riquíssimo. Deus levantou esses homens para esses homens perceberem o grande erro que era só os eruditos, e esses eruditos que estavam, né, como diz, na nata, principalmente, obviamente, da Igreja Católica, eles poderiam ter acesso e eles eram supervisionados. Ou seja, e é engraçado que isso é uma coisa que ficou tão assim enxertada na mente que você pode perceber que a maioria dos católicos eles não estudam a Bíblia até hoje. Eles confiam completamente naquilo que o padre diz, nas afirmações papais. Eu cheguei ao ponto de ouvir uma moça, né, que disse que é católica romana, ela falou assim, então, a Bíblia eu não gosto muito, não. Eu não tive nem resposta. Eu falei assim, o que eu vou responder para uma pessoa dessa? Eu não gosto muito da Bíblia, eu assim, não... Ler a Bíblia já não... Por quê? Veja só que coisa grave. Deus levantou homens lá atrás para assim, fazer uma reforma
entregar na mão das pessoas. Abrir escolas ao lado das igrejas para que as pessoas que não soubessem ler, aprendessem a ler para ler a Bíblia. Eles lutaram, eles foram perseguidos por causa disso. Aí a pessoa hoje em dia vem e fala assim, não gosto muito de ler a Bíblia não, preferi ir atrás da revelação. Irmãos, é isso, infelizmente é isso que nós vemos. As pessoas preferem o engano, elas buscam isso. A reforma devolveu a Bíblia ao povo de Deus, mostrando que a autoridade final não está em homens, mas na palavra inspirada. Não é o Papa que tem que dizer o que a população, o que as pessoas têm que fazer. Até porque ele é um homem falível. Já imaginou? Ele é um homem falível. Aí amanhã ele levanta e fala uma bobeira e as pessoas... Aí o que começa a acontecer? A mesma coisa que acontece com os liberais. Eles, não, isso aqui não pode ser assim, porque a ciência... Então nós vamos tirar essa parte. Não, milagres também não é possível, nós vamos tirar... O que fica, irmãos? Aí já começa a negar a divindade de Cristo. Vocês perceberam que quando a pessoa começa a sair fora da palavra de Deus, ela começa a se meter nesses meios. Se torna um incrédulo. Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Salmo 119:9 a 16 nos lembra que a pureza e a vida santa dependem do contato diário com a palavra de Deus. Vamos lá abrir no Salmo 119. Salmo 119, 9 a 16. Eu já vou... Os irmãos encontraram? Esse é mais fácil. Vamos lá, irmãos. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. É assim que um cristão deve ser. De que maneira poderá o jovem, e aqui a gente pode estender, de que maneira poderá o cristão guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Irmãos, que beleza! Olha que maravilha a Escritura, palavra de Deus. E as pessoas ainda preferem coisas triviais, misticismo. Veja só, hoje muitos cristãos têm a Bíblia em casa, mas não a leem. É como ter um tesouro guardado e nunca desfrutado. Imagem ali ótima, né? Pedi lá para a IA gerar uma imagem de Calvino, pregando ali, o pessoal, todo mundo com a Bíblia aberta. Igual nós temos que fazer aqui, né? Eu vou colocar o pastor na fogueira agora. Quando eu estiver pregando, pode ser chato mesmo. Pode olhar para as Escrituras. Pode depois perguntar para ele, pastor, tenho dúvida. Graças a Deus a semana dele, irmãos, está uma bênção. Mas é isso, irmãos, um cristão de verdade, ele está aqui, ó, o pastor está pregando. Ele está aqui verificando. Sabe aquele negócio de fechar a Bíblia e fica vendo moscas? Sim, sabe? Pregação inteira. Aí chega no final, irmãos, como foi a pregação? Ah, varão, foi fogo de Deus. Mas o que você entendeu da pregação, irmão? Bênção. Tudo bênção. Uma pessoa... Irmãos, vocês estão rindo porque vocês... porque você já... Não sei, hein? Se investigar aí, o pessoal tá rindo ali, mas é porque... Mas é isso que acontece. A gente tem que estar atento, né? A palavra, ela age na mente e no nosso coração. Conclusão, chegamos. Glórias a Deus. Achei que não ia chegar. Vamos lá. Cristo é o profeta supremo, a palavra de Deus encarnada.
Ele nos revelou tudo o que precisamos para a salvação e vida cristã. Está aqui, ó. Faça lá o plano de leitura de 365 dias. Leia toda a Bíblia. Vai lendo porções, livro a livro. Entenda, risque. A Bíblia tem que estar velha. Né? A Bíblia tem que começar a capengar. Se agora começar a perder as letras, capengar, rasgar a folha, é sinal que você está manejando. Né? Não faz igual o pessoal, não deixa aberto o Salmo 91, não. A pessoa chega todo dia, dá uma olhada no Salmo 91. Minha casa está protegida, toda a minha família, contra mal olhado e todas as coisas. Irmãos, místico, né? As pessoas se tornam místicas. Elas acham que ali, só ali, né? Não é suficiente. O cristão, ele precisa amar a palavra de Deus. Ele precisa devorar as Escrituras. Veja só. Confie somente na Bíblia como palavra final de Deus. Aqui nós temos aplicações práticas. Desconfie de qualquer autoridade extra que pretenda falar no lugar de Cristo. Você vê alguém falando assim, eu sou profeta de Deus, eu vim aqui em nome de Deus, só fala assim, herege. Né? Como diz o outro, sai para lá, Satanás. Isso é a voz de Satanás. É isso mesmo, irmãos. Alguém que chega e fala, eu sou profeta, estou falando em nome de Deus. Não fala em nome de Deus. Porque às vezes o pessoal fala, nossa, Caleb, é muito pesado falar Satanás, mas é Satanás. É boca de Satanás, porque se vai levar as pessoas no engano, é boca de Satanás. É Satanás falando, não Deus. Seja vigilante contra seitas, lembrando que elas sempre acrescentam algo além da Bíblia. Pergunte sempre, isso está de acordo com as Escrituras? Pergunta do cristão. Isso está de acordo com as Escrituras? Valorize os ministros fiéis que pregam a palavra, não como reveladores de novidades, mas como servos que apontam para Cristo. O verdadeiro pastor, o verdadeiro mestre, o verdadeiro evangelista, ele aponta para Cristo. A palavra dele é cristocêntrica, a pregação é cristocêntrica. A Bíblia fala sobre Cristo, ela aponta para Cristo. Leia a Bíblia diariamente, com oração, pedindo que o Espírito Santo ilumine sua mente e coração. O pastor já ensinou aqui. Você abre, lê um pouco e você já tem conteúdo ali para orar. Você já tem conteúdo para orar a Deus. À medida que você vai lendo, o Espírito Santo vai te guiando e você vai criando robustez nas Escrituras, conhecimento da vontade de Deus. Quer saber a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Amém? Terminamos. Aí. Compartilhe a palavra com outros, ajudando pessoas a não caírem em engano, mas a conhecerem o Cristo verdadeiro. Ali é evangelismo, tá, irmãos? Cristão que é cristão de verdade, ele prega o evangelho, não importa. Onde ele estiver, tá no trabalho, teve oportunidade, prega. Você vai estar ensinando a verdade de Deus, a palavra de Deus, para a salvação da alma daquela pessoa.